Então, nossa pauta para hoje a gente vai fazer um pouco de storytelling de como a gente chegou aqui nesse curso. É bem diferente do que nossos outros cursos, então é interessante entender, contar um pouco de como a gente chegamos aqui. Então, vamos falar um pouco sobre estrutura e relações e qual é a diferença dessas duas coisas, como essas duas coisas caminham juntas, especialmente dentro do nosso conceito de design organizacional. Vamos ter um papo entre nós sobre espaços seguros e quais são as condições necessárias para criar esses espaços. E daí vamos falar um pouco sobre o curso de cura. Para contar essa história sobre como chegamos aqui, precisamos começar antes da Target Deal. Que essa história ele vem antes da Target Deal. Em 2014, teve um grupo de mulheres, eu e a Fabi, junto com mais três mulheres, que teve um sonho de trazer sociocracia para o Brasil, porque estávamos sentindo falta de algo. A gente fazia consultoria, a gente fazia planejamentos estratégicos, até a gente fazia design organizacional, mas a gente percebeu que algo estava faltando na nossa abordagem. E daí a gente percebeu que era governança. E começamos a estudar várias formas de governança, várias formas de tomada de decisão, e encontramos a sociocracia. E teve vários momentos que a gente trouxe pessoas de fora para dar curso de sociocracia, sociocracia clássica, 3.0, Sociocracy for All. E porque quando traz pessoas de fora, sempre tem mais BOP, não? Então, a gente trazia essas pessoas de fora para tentar criar esse campo, esse interesse, foi nossa estratégia. E quando a gente trazia esses cursos, as pessoas tinham muito interesse, mas muita reclamação também. Ah, mas está muito duro, está muito rígido. E essa parte das pessoas, quem cuida das pessoas e as relações? E aí a gente ficava assim, sempre pensando na nossa cabeça, mas esse processo de governança já cuida, fazendo governança, cuidando da estrutura, cuida das pessoas, não? Mas daí a gente percebeu que até entre nós que estávamos praticando bastante essa forma de governança, nós tivemos várias brigas entre nós, conflitos, momentos de apego e desapego. E um dia, quando tinha uma pessoa, James Priest, que ele foi um dos criadores de Sociocracia 3.0. Eu acho que, eu não lembro, Fabi, mas eu acho que eu estava brigando com a Nara, alguma coisa, daí eu falei, coloca isso no backlog emocional, porque eu não quero falar sobre isso agora. Porque backlog é algo que eles usam bastante na sociocracia, essa ideia de fazer uma lista das suas tensões antes das reuniões, para você chegar preparado. E daí, quando a gente falou isso, quando eu falei, eu não sei se foi eu, se foi a Nara, quem foi, mas a gente parou e falou, nossa, é isso, a gente precisa de um espaço para cuidar das, das tensões emocionais. E daí o James Priest, que ele estava aqui, ele olhou para a gente e falou, nossa, fenomenal, sensacional, que isso, não? Ele percebeu que a gente estava brincando sobre isso, mas a gente não estava brincando. E ele também sentiu essa necessidade no Brasil, porque ele viaja o mundo inteiro ensinando sobre sociocracia, ele também sentiu que tinha essa necessidade, alguma coisa no Brasil estava chamando esse lado que cuidava mais as pessoas, não? Daí eu e a Fabi, a gente foi se desenvolvendo mais nessa área, a gente fez um estudo longo de fórum, que é um processo de criar comunidade, criar confiança em grupos, foi uma formação bem, bem profunda nossa, vários módulos de vários dias, muito intenso, e a gente foi estudando mais como criar esses espaços, não só em comunidade, mas em organizações também. Quando nós chegamos na Target Deal, a Fabi era a primeira mulher que chegou na Target Deal. E Target Deal, como vocês percebem, é um grupo que tem bastante coerência, que procura bastante olhar para esse lado do diálogo, de olhar para as tensões, de cuidar das pessoas. Inclusive, no mesmo tempo que as mulheres estavam desenvolvendo
uma consultoria na área de design organizacional, também teve um grupo de homens da Target Hill que estavam também olhando para isso, percebendo essa necessidade de um modo cuidar, que eu até hoje acho que veio da gente, mas tudo bem. E eles fizeram, o primeiro curso que eles fizeram foi com a gente, não de sociocracia, então, ah, onde a gente falou sobre isso. Mas eles estavam também sentindo falta disso. Mas quando a gente entrou na Target Hill, mesmo que os caras da Target Hill são maravilhosos, a gente percebeu uma grande diferença quando chegou às mulheres. Então a gente começou a perceber que tinha questões de ranking, que tinha questões de, de pertencimento, e a abordagem era sempre tentar de cuidar disso a partir da estrutura. Ah, mas como a gente podia mudar a nossa reunião para cuidar, para as pessoas terem mais espaço de fala, ou como a gente... Sim, já existia, já existia. Já existia o dois, quando a gente chegou. Então, então tinha várias conversas assim, e parecia que os homens não entendiam eu e a Fabi, muitas vezes, não? E era muito frustrante, porque às vezes a gente ficava falando coisas e daí Ravi ia falar a mesma coisa, tipo, meses depois, e todo mundo, ah, nossa, que legal, não? Então a gente ficava muito chateado com isso, não? Então, esse lugar, o nosso backlog emocional começou a aumentar bastante. E daí a gente começou a ter conversas muito sérias na Target Hill sobre essas questões de gênero, pertencimento, sobre essas, às vezes, essas faltas de percepções, assim, de talvez dar mais voz para os homens e menos para as mulheres. Então, foi muito interessante isso. E daí, nós começamos a perceber a necessidade de isso não ser só um espaço, um modo de reunião, mas que ele precisava ser um espaço dentro do design organizacional. Além do olhar estrutural, organizacional, onde a gente vai olhar para acordos, como explicitar a autoridade, quais são os tipos de reuniões que a gente vai ter, quais são os processos que a gente vai seguir, precisava ter um espaço intencional para olhar para as relações. E que essas coisas tinham estratégias diferentes, mas que eles caminhavam juntos. Mas que é isso, que tinha estratégias diferentes. E daí fomos explorando mais dentro da Target Hill, fazendo mais tipos de modo cuidar, mais tipos de conversa para explorar mais isso. Até a gente chegou numa realização que nosso olhar muito para a estrutura, às vezes parece que a gente não tem esse olhar para relações, e a gente já tem, mas que o que talvez não estava tão claro para nós, que está ficando mais claro, que além de ter esse olhar organizacional, um olhar relacional também tem que ter um olhar do indivíduo, onde a gente cria espaços onde o indivíduo dentro de uma organização, dentro da sua comunidade, consegue ter momentos de observação, autoobservação, para a partir dessa relação com o outro, que ela consegue se perceber, entender e também abrir caminhos para cuidar desses espaços relacionais. Então, foi um pouco como a gente chegou aqui, daí teve uma demanda para a gente começar a criar um curso para tudo que a gente estava trazendo para Target Hill, todos esse bagagem de esses espaços relacionais. Então, é como a gente chegou aqui, mas eu queria saber se, Fabi, você tem mais alguma coisa que eu não trouxe para essa parte da história, do nosso storytelling? Legal. Acho que é isso, né? Acho que nas conversas, né? Quem já participou, o Diego participou com a gente do PDA aí, do Programa de Desenvolvimento e Autogestão, e muitas vezes isso vem como algo, né, com perguntas sobre como é que a gente cuida desse espaço, como é que eu posso anfitriar um espaço desse, como é que eu posso criar essas experiências. E o que a gente entendeu é que
precisa ser algo que eu vivo para que eu possa oferecer para o outro, né? E foi um pouco do que a gente começou a experimentar na Target You. Beleza, então vamos viver com a gente. A gente tem muito isso, né? Queremos oferecer algo para o mundo, vamos experimentar com a gente. E eu acho que a gente foi tendo vários insights, assim. Um último que a gente teve no nosso encontro, Tânia, que eu estou me lembrando, é que às vezes a gente entra em umas explorações, né? Que a gente fala que é a conversa da conversa. E aí, uma de nós estava lá trazendo uma fala e o pessoal começou a explorar, mas começou a encher a pessoa, né, uma das mulheres, de perguntas. E a gente tá, e aí eu, por exemplo, comecei a ficar incomodada. Eu falei, gente, deixa ela experimentar esse espaço, né, do vazio, da elaboração. E aí eu trouxe isso, falei, nossa, gente, eu tô incomodada, que a gente está fazendo um monte de pergunta e tá um lugar de, para mim, tô sentindo uma pressão, né? E aí nas nossas reflexões lá, eu falei assim, nossa, é que para a gente, assim, para mim, esse lugar de estar fazendo perguntas e querer chegar a algum lugar, ele é o jeito que eu cuido, ou que faz sentido para mim, né? O meu lado masculino pede isso. Eu falei, nossa, que interessante, porque para mim, deixar esse vazio, né, eu poder dormir com isso, é o que cuida de mim. Então, a gente também começou a entrar nesses processos de como é que a gente, como é que ao olhar para isso, a gente está cuidando das relações e também promovendo espaços, inclusive, de criatividade, que era o momento que a gente estava ali, né? Então, me lembrei desse ponto aí, Tânia, como um dos exemplos, assim, É, do que a gente viveu. isso mesmo. Só falar um pouco sobre acordos, porque a gente vai ter um momento daqui a pouco onde a gente vai compartilhar coisas, não necessariamente no grupo inteiro, mas até pode ser que você quer compartilhar algumas coisas. E nesses espaços é importante que tem alguns acordos claros que quando tem esse tipo de espaço, que não necessariamente vamos abrir um espaço de cura, um espaço de cuidar com vocês, porque não é tão simples assim. A gente não se conhece, a gente não tem uma tensão para trabalhar, mas mesmo assim, a gente vai abrir um espaço onde talvez as pessoas queiram compartilhar alguma coisa. E para isso acontecer, gostaríamos oferecer alguns acordos para ajudar com esse compartilhar. Tá? Então, quando estamos abrindo esses espaços relacionais, a gente pede que as pessoas estão ouvindo com curiosidade, tentando, claro que a gente vamos sempre ter julgamentos, mas tentando suspender um pouco desses julgamentos, e tentar ouvir o que é importante do que a pessoa está trazendo. Tá? E às vezes isso é tentar até entender o que está nas entrelinhas. Quando alguém está compartilhando algo, gostamos de ouvir as histórias da própria pessoa. Então, a pessoa fala na primeira pessoa sobre sua experiência pessoal. Tá? Não precisa concordar ou discordar. Quando a gente concorda com alguém, podíamos estar discordando com outra pessoa. Então, assim, ouvir, escutativa, para buscar uma conexão com quem está compartilhando, mesmo se você concorda ou não concorda. Tá? E o que acontece aqui, fica aqui. Então, esse é o seu convite para que a gente pode facilitar essa troca, se tiver. É, falando um pouco sobre essa história, eu falei um pouco sobre esses espaços, não? Esse espaço organizacional e esse espaço relacional. Isso não quero entrar muito em conceitos, mas eu falei um pouco só para ter clareza do que é a diferença desses dois espaços, não? Então, quando eu estou falando desse espaço organizacional, estou falando mais desse lugar onde a gente cria acordos, onde fazemos trabalho, onde criamos e seguimos processos, é, onde a gente tem rituais de reuniões, todos esses processos de trabalho e esses processos decisórios que a gente faz, tá? É nosso espaço organizacional. E esse espaço relacional é quando a gente chega como pessoas, com nossos sentimentos e nossas necessidades. É um espaço onde a gente abre
para que a gente pode compartilhar aquilo que está vivo, tá? Sem precisar fazer acordos, sem precisar chegar em soluções. Mas é mais um lugar para sustentar, às vezes, esse incômodo, e criar um espaço seguro para esse compartilhamento de emoções e sentimentos. E tudo isso, esses espaços de interação, é onde a gente cria comunidade. Tá? A gente tem comunidade no espaço organizacional e nesse espaço relacional. Mas sem ter essas duas coisas, vamos ter mais dificuldade de chegar nessa comunidade que a Fabi falou sobre, onde a gente consegue, além de estar em um propósito em comum, estando numa experiência onde eu consigo interagir com outros e a partir dessa interação me conhecer melhor e também criar conexões com os outros. E tem espaços, talvez, assim, relacionais, que são muito óbvios, não? A gente pode achar, às vezes a gente tem facilidade em encontrar essas tensões relacionais, não? Um conflito, uma baixa de motivação, talvez, que tem, um, um problema que aconteceu no trabalho e gerou um bafafá, e daí um mal-estar dentro do grupo. Então, tem momentos que esse lugar relacional é muito fácil de perceber quando algo no trabalho já entrou no relacional e precisa ser cuidado. Mas, quando a gente tem, muitas vezes, quando estamos olhando para esse lugar estrutural e criando espaços onde as pessoas têm um espaço de compartilhar ou um espaço para fazer adaptações dentro do seu trabalho, tomar decisões em conjunto, às vezes a gente pode achar que estamos criando espaços seguros, tá? E não perceber que tem alguns elementos de um espaço seguro que às vezes não é tão seguro quanto a gente acha. Então, além dessas percepções óbvias de algo que talvez não está dando tão bem, ou está dando ruim no espaço relacional, uma outra coisa que a gente procura dentro especialmente nesse curso, mas também quando estamos olhando para esse olhar relacional, quais são as coisas que talvez parecem que estão bons, mas não são. Então, por exemplo, quando a gente sempre está ouvindo boas notícias, é mesmo? Ou as malas notícias não estão chegando? E por que não estão chegando? Ou todos estão de acordo? Todos estão de acordo mesmo? Será que tem confiança ou espaço? Ou eu estou com medo de trazer minhas ideias divergentes? Ou a gente tem uma equipe exemplar que não faz erro? Ninguém erra. Ou as pessoas não compartilham esses erros por medo. Ou conflitos são amenizados. Ou tudo vira uma brincadeira, tudo se torna uma brincadeira, não? É difícil, as pessoas não querem olhar para, não é nada, não. Ou reuniões são muito tranquilas, as pessoas não têm tensões, não trazem problemas, não trazem questões. Isso é um espaço seguro? Às vezes pode ser elementos, mas às vezes são as coisas mais sutis que a gente não está percebendo, que talvez não tenha uma segurança nesse espaço. Então é algo também que a gente quer explorar nesse lugar. Então, assim, para as pessoas que conhecem a Target Deal, vocês sabem que a gente foca muito na estrutura, muito nos acordos. E a gente acredita muito nisso. Nosso olhar vai ser, de fato, mais estrutural. A gente não trabalha muito nessa ideia de mudança de mindset. Então, a gente gosta de trabalhar com essas coisas mais tangíveis, não? Então, de fato, para nós, acreditamos que acordos explícitos sobre autoridade, expectativas, são um caminho bom para seguir se a gente quer diminuir essa cadeia de comando e controle
em favor de um sistema de governança compartilhada e dinâmica. Tá? Esse é nosso viés. Tá? E a gente acredita muito nisso. Também a gente percebe, não importa se você tem um sistema baseado em acordos, e os acordos podem ser ótimos. Mas se não tem confiança, esses acordos não vão funcionar. Tá? E aqui eu estou falando de um sistema autogestionado, mas em qualquer sistema, seja hierárquico, seja qualquer sistema, se não tem confiança, esses acordos não vão ser suficientes para criar um espaço seguro. Tá? E a gente vem aprendendo isso na Target Hill. Nosso foco é muito estrutural, mas a gente entende que sem confiança não vai. Precisamos cuidar desse outro aspecto também. Então, a gente procura muito criar esses ambientes de confiança, fortalecendo as relações. Esse é onde a gente quer olhar. E a gente pode fortalecer relações também olhando para a estrutura, tá? Mas não é a única maneira. A gente entende que essas coisas precisam caminhar juntos. Eu queria explorar junto com vocês um pouco esses espaços seguros, não? Como é esse espaço seguro? Como vocês sentiram esse espaço seguro ou inseguro? Não? Então, para a gente poder aprofundar um pouco mais nesse lugar, queria propor que nesse momento a gente faz uma conversa em grupos menores para explorar uma pergunta. Eu vou mostrar a pergunta para vocês de novo, mas só para poder conversar um pouco sobre qual é a ideia aqui. Nós queremos entender qual é a história de vocês. Então, lembra que eu falei do acordo de falar a partir da primeira pessoa? Gostaríamos de ouvir histórias de vocês sobre uma experiência pessoal que vocês tiveram, uma situação que havia segurança emocional, ou o contrário, que você se sentiu inseguro para expressar como realmente você gostaria. Tá? E a ideia aqui que a gente faz essa dinâmica em trios. Tá? A gente quer dar um tempo para vocês poderem compartilhar isso, compartilhar suas histórias. Como funcionaria? Uma pessoa conta a sua história, e as outras duas pessoas vão tomando observações, vão fazendo observações. Tá? Ouvindo a história, o que você percebeu que contribuiu para esse espaço ser seguro ou inseguro? Tá? E não tem certo ou errado. Não tem certo ou errado nisso. E daí, depois do que essa pessoa conta, daí outra pessoa pode contar uma história e as outras duas pessoas vão fazer essas anotações. Tá? E a gente vai ter um Miro, onde vocês podem anotar as suas observações. A Fabi vai mandar esse Miro para vocês no chat. E vocês podem até fazer essas anotações diretamente no Miro. Tá? Coisas que você observou, que contribuíram para esse espaço ser seguro, e outras coisas que não contribuíram para esse espaço ser seguro. Tá? Vou voltar para a pergunta. Qual é a sua história? Compartilhar uma experiência pessoal de uma situação que havia segurança emocional ou, ao contrário, que você se sentiu inseguro para expressar como realmente gostaria. Mas vamos formar esses grupos para que vocês podem contar essas histórias, tá? A gente vai dar, Fabi, 15 minutos para cada grupo. Acho que Ou mais um pouco, 20? né, Tânia? 20? Acho que seria Tá uns bom, 20 minutos. É, tá bom, tá bom. para ter um tempo depois da troca de. Tá, tá bom. Então vamos fazer, vamos dar 20 minutos para vocês. E é isso. Tá bom, então vou abrir as salas aqui, Tânia. Que é isso, o que está nas entrelinhas, não? E isso foi uma coisa que a gente queria falar muito sobre, assim, como como você, como indivíduo, ser alguém que você consegue ter presença nesses lugares e perceber essas
nuances, perceber essas sutilezas e atuar dentro disso. E isso muito, muito sobre cura, o curso cura. A gente vai explorar isso muito. Diego, Compartilhar uma reflexão que a Angelita trouxe sobre a história que eu contei. Ela colocou assim para mim, né, que às vezes, aí agora eu contando como eu entendi o que ela falou, às vezes o espaço até pode já haver um espaço seguro ou inseguro, a gente não sabe como é que é, mas a barreira também pode ser nossa mesmo de pegar e porque como é que eu sei se é seguro? Né? Tipo, tá escrito em algum lugar, aqui é um ambiente seguro, tipo, como é que eu sei? Então, na minha história, eu contei o caso que eu tomei, né, tipo, uma coragem em algum momento mesmo, super inseguro com isso, do que podia acontecer, mas eu me expus e o resultado foi muito bom, né, a partir da minha exposição. Então, eu fico pensando assim, quanto que o espaço inseguro não é nós mesmos que sustentamos também, por medo, né? Tem essa questão. muito legal Só esse para ponto. complementar, desculpa, Tânia, só para Pode. complementar, nesse sentido, eu acho que assim, a gente está acostumado, o normal é não ter espaço seguro. E aí causa estranhamento quando tem espaço aberto e a gente não consegue ocupar esse espaço aberto de diálogo, de aceitação e acolhimento. É. Não, muito, muito legal esse ponto. Inclusive, quando o Victor chegou, ele falou que ele fez alguma coisa hoje. Eu fiquei pensando, será que ele fez alguma coisa nesse espaço mais relacional, sabe? Porque é uma outra coisa, é legal. É uma outra coisa queremos explorar bastante como eu posso me auto-observar para que eu crio, que eu abro esses caminhos. Porque é um salto de fé, você torna um desbravador, sabe? Um pioneiro nesse processo. Tem que ter pioneiros nesse processo, porque não é comum em organizações que a gente vai sentar e falar sobre sentimentos e emoções. E é desconfortável. Mas quando alguém faz, quando o Diego se coloca, seja transparente sobre como ele está sentindo, se vulnerabiliza, alguém vai conectar. Alguém vai conectar com aquilo. E isso muitas vezes encoraja o outro a se colocar, ou empatizar, ou criar conexão. Só que por isso a gente fala que é além da estrutura, porque além de ter estrutura, além de ter espaços seguros, como você falou, muitas vezes exige alguém se colocar e tomar esse primeiro passo. Porque é muito desconfortável no começo. É, legal. Shane, eu tô falando Shane porque eu sou de Canadá, mas seu nome deve ser diferente. Sim, é Shaine. Shine, tá bom, tá bom. Então, eu tenho experienciado na minha empresa, embora ela pregue que é um espaço seguro de fala, que não é um espaço opressor, mas às vezes eu sinto falta de segurança, para ser clara. E aí, no grupo, quando a pessoa, ela trouxe, né, assim, da forma que eu percebi, né, quando ela coloca as opiniões dela e ela se sente validada, quando ela tem o espaço para discordar, ela sente segurança, que aquilo ali é um espaço seguro. E aí eu fiquei pensando, nem sempre a insegurança que eu sinto está relacionada com a insegurança do ambiente. Porque às vezes o ambiente pode ser aparentemente um ambiente seguro, mas eu estou insegura. E não é porque eu não estou aberta para me expor e mostrar o que eu estou sentindo. É porque tem algo ali, ó, que está sutil, que está enraizado, mas que as pessoas não têm coragem de movimentar. E isso faz eu sentir insegurança. E aí Uhum. eu sentindo assim, que a dor do outro, a tensão do outro, em algum nível também é a minha mesma tensão. Porque quando eu não sinto essa segurança em discordar, quando eu discordo e alguém fala, você não tem empatia pela empresa, e aí eu me sinto totalmente tipo, eu fico meio que me martirizando, é mesmo, eu devia ser mais tolerante. Mas mesmo que se eu ser tolerante com a empresa, eu vou estar ferindo alguma coisa em mim, sabe? Sim, sim.
boas conversas. Nossa, a gente podia até aprofundar bastante. Tem muitos pontos interessantes aqui. Uma E coisa que eu queria trazer, Tânia, eu escutei, né, nas conversas muito lugar de que aí eu percebi algo, eu tenho uma sensação que algo está oculto, e é muito legal a gente investigar isso, porque assim, muitas vezes esse lugar dessa sensação nas organizações a gente não se permite muito, né, perceber. E então é muito legal a gente exercitar isso. Mas é um exercitar do movimento, de olhar para o ambiente e olhar para a gente, porque é desse lugar, né? Porque às vezes é uma sensação que é minha, é da minha história, é de algo que naquele contexto eu me sinto daquele jeito. Então não é esperar que só o ambiente vai fazer o movimento, né? Não é só fora, é a gente nas interações que precisa oferecer algo. Então acho que, né, casou aí com as conversas, até no que o Diego trouxe. E uma outra coisa que na fala de vocês, assim, ficou para mim, é que a gente às vezes coloca como se o ambiente é ou não é seguro, né? E o ambiente é toda organização. E, gente, a gente tem vários ambientes dentro das organizações, das nossas relações. Possivelmente, se eu for refletir aqui, pode ter, dependendo do tema, dentro da Target, eu me sinto num espaço mais seguro para conversar com algumas pessoas sobre um tema e mais insegura em outros. E tem muito a ver comigo, não tem a ver só com o ambiente, só com as pessoas, né? Então, eu acho que é muito legal a gente também perceber esse movimento, né? É um movimento que tem vários elementos que ele, às vezes, ele está seguro ou ele está inseguro, e como é que a gente cria esse movimento que cria um ambiente melhor, né? Que a gente vai tateando, oferecendo elementos para ele ser um espaço de mais confiança, né? Que eu caminhe para isso. Mas eu me lembrei que hoje eu tive uma situação, assim, conversando com um grupo é um grupo que já trabalha junto, tem esse lugar muito de troca, de abertura, assim, de conexão. E aí chegou uma pessoa nova para trabalhar, e essa pessoa, ela fez uma entrevista para entrar, e ela estava grávida de 4, quase 5 meses, e ela não contou isso. Isso mexeu com o grupo, porque ela não sabia mesmo, isso vai atrapalhar o grupo. E aí, assim, fomos para aquele lugar da instabilidade. Como é que a gente cria conexão? Como é que a gente abre espaço de conversa? Isso aconteceu hoje, tá, gente? Não sei como vai ser, mas é isso. Então, acho que tem os movimentos que eles também nos fazem refletir sobre o quanto tá, como é que está essa conexão, quais elementos eles aumentam ou nos colocam nessa instabilidade de precisar cuidar, né? E esse lugar de anfitriar esses espaços é o que a gente traz para a conversa, e como é que a gente pode estar, então, oferecendo condições para que esses espaços aconteçam. muito bom. Estava olhando o que vocês colocaram e só conectaram um pouco com nossa abordagem de design organizacional e como isso conecta. Estamos falando aqui de espaços seguros e espaços inseguros, só para entrar um pouco dentro dessa conversa. E talvez uma coisa interessante é dizer que espaço seguro não necessariamente é um nome bom, porque não necessariamente quando a gente cria um espaço seguro, a gente se sente seguros. Talvez a gente sente que a gente pode trazer coisas divergentes, podemos trazer coisas de nossas emoções, nossos sentimentos. A gente pode trazer incômodos, mas isso não quer dizer que fica fácil fazer. Mas talvez fica um espaço onde a gente consegue ser nós sem sentir julgados ou sem sentir, nossa, as pessoas não vão gostar de mim. Então, mesmo criando esses espaços seguros, não quer dizer que a gente se sente seguro para fazer esses movimentos do que nós estamos falando, de criar esses espaços e se colocar mesmo. Não? E
por isso, quando a gente olha para o nosso desenho de design organizacional, e muitos de vocês têm feito outras coisas, mais especificamente nesse espaço organizacional, a gente percebe que tem esses 3 aspectos. E dentro do curso, a gente olha para esses 3 aspectos. A gente continua olhando para esse espaço organizacional e quais são os elementos desse espaço organizacional que são importantes, que cuida elementos das relações, e que quando a gente vê que não estão acontecendo, que talvez podem ser sinais que algo não está legal nesse lugar relacional. Precisamos também olhar para esse espaço relacional com um olhar intencionalmente criar esses espaços, olhar para as relações, e pensar como anfitriar esses espaços para que as pessoas se sentem seguros para trazer e olhar e aprofundar em assuntos, sustentar silêncios, não precisar sempre ir para a solução, mas ficar no incômodo. E como a gente consegue criar também espaços de autoobservação, que a gente está achando que isso é super importante para esse espaço relacional emergir mesmo. Então, como criar esses espaços de autoobservação, onde eu consigo ser mais consciente de mim mesmo, dos meus talentos, das minhas conexões com outros, das minhas tensões, tá? Para que eu possa fazer como Diego, fazer não sei, eu vou me colocar, vou falar isso, vou fazer. E a partir disso, sendo esse pioneiro, sendo essa pessoa que começa a criar esses caminhos e oferecer essa possibilidade para outros também experimentar esse espaço. Então, a gente vai explorar esses 3 espaços dentro desse curso. A gente está entendendo que são esses 3 lugares que faz parte da abordagem de design organizacional. Nosso foco, sim, é muito estrutural, mas também tem esses outros aspectos que são absolutamente necessários e tem que caminhar juntos. E como a gente trabalha dentro do Cura, eu queria falar um pouco sobre o curso Cura. A gente vai ter partes teóricas, algumas práticas e vivências, porque a gente acredita muito para você poder ser esse pioneiro dentro da sua organização, também você precisa experimentar esse espaço, experimentar esse lugar de autoobservação, de criação de comunidade dentro de um espaço mais organizacional. Então, algumas coisas que a gente vai abordar esses espaços de vulnerabilidade e empatia, como lidar, ter, sustentar conversas difíceis. Ok, comunidade, como criar isso? Porque comunidade tem vários níveis de comunidade, tem elementos de comunidade que podem ser aprofundados. Ok, segurança psicológica mesmo, o que isso significa? Onde eu estou me autossabotando nesse espaço, nesse processo relacional e também dentro da organização, um pouco que a Shaina falou, o Diego falou também. Olhando para esse espaço organizacional e relacional, vamos falar sobre ranking, poder e autoridade. Como anfitriar esses espaços relacionais que são muito diferentes do que um ritual de uma reunião de trabalho. Não? É um momento diferente, a pessoa chega e sente que está num lugar diferente. Como a gente cria esses espaços, ritualizar esses espaços e anfitriar esses espaços. Quais são essas armadilhas de facilitar esses espaços? Então, vamos ter momentos de falar sobre essa facilitação, vocês podem testar a facilitação nessa área também. Autorresponsabilização, emancipação, criação de confiança em si, no grupo, e cuidado do indivíduo a partir do coletivo. Como a gente criar esses espaços coletivos também para que o indivíduo consiga se cuidar. Ser autorresponsável para ser o cuidado, mas trazer esse para o grupo para que não tem
tem uma dinâmica onde o grupo consegue junto olhar para esses medos, olhar para esses sentimentos e trabalhar juntos para aliviar esses incômodos e fortalecer como grupo. Ups. Esse curso é para quem? É para quem quer ter uma experiência de comunidade organizacional, vivenciar que é comunidade dentro de uma organização, como eu vivo isso, como eu sinto isso. A partir dessa experiência, tem essa possibilidade de fato, criar isso dentro da sua própria organização. Se você quer ser essa pioneira de mudança dentro da sua organização, você sente que você já está querendo abrir esses espaços, mas não sabe ainda como fazer. Se você quer ter esse olhar por si e para o grupo, tá? Ter esses momentos de observação e como isso conversa com essa dinâmica do grupo. Se você quer receber uma mentoria, porque dentro desse curso você vai ter momentos de imersão e também mentorias, onde você pode desenvolver um experimento dentro da sua organização e a gente vai acompanhando junto com o grupo. E você quer desenvolver uma comunicação autêntica e significativa, onde você consegue se colocar, não sem medo, porque pode ser que existe esse medo, mas sem esse medo de ser julgado ou que as pessoas não vão gostar de você. A gente tem 2 imersivos dentro desse curso, no Monte Alegre do Sul, na Fazenda Forquiva, onde a Fabi mora. Então, é 3 dias, quinta, sexta, sábado. E dentro desses 2 imersões, a gente vai ter mentorias, onde a gente vai trabalhando as tensões que vocês têm e desenvolvendo esses experimentos que vocês querem levar para as suas organizações. Então, em total, a imersão é 52 horas e mentorias de 7 horas e 30 minutos. Tá? E daí, esse curso começa 4 de abril, tá? A gente pode abrir para até 12 pessoas. A gente tem alguns lugares ainda. E, a gente oferece bolsas na Target Deal, tá? Então, também, se dinheiro é uma questão, a gente tem um lugar onde você, no site mesmo do curso, onde você pode pedir bolsas e falar da sua situação. Se for necessário pedir bolsa, a gente só pede que você explica bem, responde bem as perguntas, tá? Para a gente poder fazer essa avaliação. E para terminar, eu acho que é muito comum ouvir que organizações são feitas de pessoas, e a gente acredita que são feitas das relações. Então, Fabi, você quer falar mais alguma coisa? Não, acho que eu trouxe antes, assim, queria abrir, porque a gente ouviu um pouco as pessoas, né? Depois você explicou aí, queria ver como é que tá para todo mundo aí. Mas, assim, dentro do que eu gosto muito da sociocracia e gosto, mas algumas coisas realmente faziam falta mesmo. Eu acho que, por mais que tenha momentos também de feedback e tal, mas fez muito sentido quando vocês trazem esse ambiente de confiança. E como estabelecer esse ambiente de confiança, né? Então, para mim, fez muito sentido e como uma necessidade, que a confiança é uma coisa que se constrói também, né? Não depende só de mim, depende do outro, do quanto eu estou aberto, do quanto eu me coloco para o outro. Então, a confiança é a base de toda a relação, né? Então, queria dizer que faz muito sentido. Fiquei super instigada com esse curso. O nome é sugestivo para esse momento de tanta fragilidade e agressividade que a gente tem vivido. Então, eu sinto que cereja do bolo, assim. Boa, agora eu falo. Eu saio. É um check-out, não, é só o que eu achei, né?
Mas o que me fica no geral é o quanto que esse curso é necessário, assim, porque na prática é isso, a gente fica ali na estrutura, autogestão, vamos falar sobre acordos, restrições, enfim. E no fim, o que pega mesmo muitas vezes são as conversas difíceis, são as tretas, as fofocas, todas essas partes que não são objetivas, né? Vamos dizer, mas pegam demais, assim, que na prática, muitas vezes eu me sinto meio, o que que eu faço? Meio perdida, assim, e é muito Uhum. bom ter esse espaço de mentoria e de troca para isso, para falar sobre. Agradeço demais você, gente, Tânia e Fabi, pela apresentação. Gabi, meu aprendizado também está muito nesse lugar, assim, é, de que essas questões, às vezes, fazem com que as pessoas não se sintam pertencentes, elas têm um receio, inclusive, de explicitar coisas na estrutura, né? De levar uma proposta para alterar algo, é, e isso dificulta para que a gente utilize da melhor forma, com a maior potência, essa estrutura organizacional, né? Então, e para mim é tudo junto e misturado, gente. Né, não é faz isso, depois faz aquilo, nesse momento é só uma coisa. Acho que esse é o desafio que a gente tem, né? E às vezes a Gabi, você já comentou isso, assim, às vezes você está lá, né? O Diego acho que viveu isso também. Você está numa reunião e de repente você vê que tem algo, né? Que tem algo ali relacional, que tem uma tensão, que tem algo por trás. E aí, como é que eu lido com isso? Faço isso agora, faço depois, enfim. Eu gosto de falar que é a gente ganhando musculatura para lidar com isso, né? É o que acho que o que a Tânia tentou trazer aí também. A gente também vive isso e também estamos experimentando esse lugar, né? É muito mais um lugar que vem de uma necessidade e da nossa história, do que a gente tem testado, experimentado e para contribuir, do que algo que é definido. Eu lembrei de um exemplo do que você falou, que tinha uma moça no lugar que eu trabalho que ela começou a levantar um tanto de tensões na reunião, aí ela levou várias objeções nas propostas dela. Ela parou de levar, tipo assim, por quê, né? Eu levo e a galera não gosta, eu vou parar de levar, deve ser que a galera não gosta de mim. E aí, o que que faz? É, essa é uma boa. Fazendo objeções, muitas vezes precisam um cuidado relacional. Vou fazer uma perguntinha do assunto polêmico, que é algo que muita gente gosta, muitas pessoas fazem, que é o que? A famosa fofoca. Dá um exemplo. Lá onde eu trabalho, a gente tinha reuniões, não sei se era cada 2, 3 semestres, não lembro. Vinha a empresa inteira, né? Aquela reunião grandona, sabe? E aí, uma das pessoas que entrou comigo como estagiário era uma pessoa muito engajada, né? De sempre, na hora que liberam, vamos tirar dúvidas. A pessoa sempre levantava a mão, começava a trazer ideia e tal. E aí, por trás, estava o pessoal ali falando coisas, julgando, falando, nossa, fica trazendo essas ideias nada a ver, né? Meio que fofocando ali por trás. E aí, o que que eu reparei? Nesse grupo em específico, que, né, ficava falando ali sobre essa atitude dessa pessoa, antes, essas pessoas às vezes traziam umas ideias, só que depois, essas pessoas, eu reparei que simplesmente todo mundo parou de trazer ideia. Que eu fiquei, cara, que eu acho que eles mesmos começaram a ficar com medo deles serem julgados por esse mesmo grupo, por causa dessa fofoca. E aí, como trazer o assunto de, tipo, num grupo que tu tá vendo, eles meio que se prejudicando, eu cheguei a trazer, pô, gente, talvez isso que vocês estejam fazendo seja prejudicial. Só que de uma maneira que não vou falar, olha o chato ali, pô, não quer focar, não quer não sei o quê, vamos excluir ele. Como é que passar por esse obstáculo, né? Fabi, você quer comentar? Não sei se eu entendi totalmente. Tá, então vou checar aqui com o Victor o meu entendimento. Isso. Você estava comentando que tem reuniões, né, periódicas aí que participa toda a empresa, e aí abre-se um espaço para as pessoas fazerem perguntas, darem sugestões.
E aí tem uma pessoa, um estagiário, enfim, que se anima, está animado com as coisas e faz perguntas, dá sugestões. E aí tem pessoas que ficam ali criticando o que ele está falando e achando que ele está No talvez grupinho ali inadequado. Você não falou separado. isso, tá, Victor? Eu que estou Nossa, tá ali inadequado no contexto, tal. E eu só fiquei na dúvida, é isso, assim, que isso acontece, e aí depois você já chegou a falar, nossa, gente, deixa a pessoa, né, faz para isso, e aí você talvez sentiu que não colou muito o seu comentário, não sei se foi bem isso no final, foi isso mesmo. entendeu? E qual é a sua pergunta? O que fazer nessa situação? Como é que trazer, né, meio que abrir um pouco a mente das pessoas de tipo, ó, talvez não seja bacana a ideia de ficar fofocando sobre isso. Talvez a gente entender e até a gente mesmo começar a discutir um pouco para mesmo trazer outros tipos de novas ideias, né? Meio que complementar as ideias, ao invés de pegar uma, julgar e acabar criando um ambiente que não é que acaba sendo meio agressivo, né? Eu já tenho algumas ideias, mas vamos, assim, eu acho que a gente entra no como, e daí eu acho que às vezes o como, sem entender como criar também esse ambiente, às vezes não é tão bom. Mas, Diego, você quer falar algo? Daí a gente pode talvez oferecer algo. Eu acho que nem o Vitor tinha falado, é um assunto, assim, eu acho que dá pano pra manga aí, Vitor. Eu queria compartilhar só talvez uma forma de pensar sobre fofoca. Antigamente, eu tentava combater a fofoca, porque eu achava uma coisa ruim. E aí eu comecei a perceber como a fofoca, na verdade, muitas vezes, até coloquei que ela pode ser só um sintoma de um sistema, tá? Que as coisas não estão conseguindo ser processadas. Então é o caminho que alguém encontra para fazer algo que ela busca. E, e tentando lidar com essa situação, eu fui para um lugar assim que essa talvez seja uma atenção minha, de me incomodar com a fofoca, tá? Então, um lugar que eu acho que é interessante para começar a lidar com isso é falar assim, gente, eu fico incomodado quando eu percebo vocês conversando sobre quem tá falando lá na frente, sabe? Tipo, porque acaba sendo sobre mim, no caso, quando eu olhava para uma fofoca, entende? Então aí eu abro um espaço de vulnerabilidade e aí talvez possa abrir isso aí para outras pessoas, né? Eu acho que nessa linha que Diego falou, também me parece que é sua atenção. Não é necessariamente a atenção do estagiário, nem sei se o estagiário está percebendo isso, não, mas é sua atenção, não? Então, lembra naquele acordo, fala a partir da sua experiência? Então, algo está mexendo com você, não? E abrir um espaço onde você pode compartilhar isso a partir da sua história, tem a ver com esse processo de você abrir esse caminho, você colocar. Talvez não tem tanto esses espaços ainda, mas como criar esse espaço, talvez convidar as pessoas para o momento de falar, eu quero abrir um espaço mais de compartilhar algo que eu estou sentindo, e também abrir espaço para outros que querem compartilhar também. E começar um pouco diferente. Às vezes, como a gente começou, alguém quer pegar alguma coisa, precisa esticar. Às vezes você pode começar diferente, porque eu acho que isso tem muito a ver com esses rituais, como a gente cria um espaço onde as pessoas percebem, nossa, isso não é uma reunião de trabalho, estamos no trabalho, mas é algo diferente. E daí você fala a partir de você, eu queria compartilhar, que isso está me incomodando por causa disso, 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 e não esperar necessariamente algo em retorno. Não procura uma resolução naquele momento, inclusive, mas só para você se colocar e compartilhar, isso pode abrir para outras pessoas também querer compartilhar algo sobre fofoca, sobre outra coisa, sobre
Não, e daí esse espaço ele cria esse movimento de um outro movimento, um outro espaço, onde as relações conseguem ser cuidados. Você não está querendo resolver trabalho naquele momento, você está querendo resolver algo que está te incomodando mesmo. Resolver, não compartilhar. Obrigado aí, gente, pelas contribuições. E, Vitor, eu vou pegar um gancho aí na sua história, que é uma coisa que a gente não explicitou aqui, Tânia, mas eu acho que é bem relevante, que é esse caminho, assim, que é muito comum quando a gente fala desse lugar de cuidar nas organizações, desse espaço relacional, que é um lugar que parece que a gente quer cuidar do outro, né? Então, eu vejo que alguma coisa aconteceu e eu vou lá querer cuidar daquele espaço. Nossa, como isso foi para o Diego, quero resolver a questão do Diego. E a gente tem um caminho, um cuidado de como é que a gente pode oferecer algo que seja uma conversa, um espaço, para que se aquilo foi o incômodo, a pessoa possa trazer. Mas eu fico menos querendo fazer pelo outro, né? Eu até gosto de falar assim, é um caminho um pouco assistencialista. Não estou falando que é isso, tá? Mas estou falando que me lembrou que em várias conversas que as pessoas nos procuram dentro de como é que a gente cuida de algo, é quase que lá, eu quero passar a mão na cabeça, quero lá e o que a gente tenta criar são espaços onde as pessoas se sintam confortáveis para se vulnerabilizar e para trazer o que é, como é para ela, né? Então, acho que esse é um lugar que a gente também tenta cuidar muito quando a gente está falando de anfitriar esses espaços, né? Como é que a gente cria condições para que a pessoa possa ser ela e não ser a voz dela. Isso acho que é bem uma reflexão bem legal, assim, para deixar também. Legal, gente. Eu acho que podemos fechar. Quase 8h45, então para cuidar do nosso tempo. E quem quer ficar mais tempo, se tem mais alguma dúvida, ou quer fazer uma pergunta, ou alguma coisa, falar sobre mais alguma coisa, a gente pode ficar mais um pouquinho com vocês. Mas queria agradecer vocês para vir. Se tem alguma dúvida, vocês podem entrar. Assim, se você não. Amanhã tem uma dúvida, você quer mais informação, a gente vai depois mandar para vocês. Eu não sei se você já tem o link para o curso, mas a gente vai mandando outras informações em caso que vocês querem fazer a inscrição ou ver o site para ter mais informações sobre a dinâmica, sobre o lugar. E também estamos disponíveis também para tirar qualquer dúvida hoje, amanhã, esta semana também. Tá bom? Legal, muito obrigada pelas mensagens aqui no chat. Tchau, gente. Boa noite, tá? Foi um prazer. Boa noite, Boa gente. noite, valeu. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Muito tchau, obrigada. gente. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau.